Por exemplo, Meta, a dona do Face, do Instagram e do WhatsApp, e o Google, são empresas que dependem muito de anúncio publicitário. E a publicidade, num mundo que está desacelerando economicamente, você é um profissional de comunicação de publicidade. Sim. Quando uma empresa precisa cortar custo, geralmente ela corta da onde? O primeiro a sofrer marketing. É o marketing. E isso acontece no mundo, não é só no Brasil. Então, que é um erro, né, Bruno? Se for ver, ele para de se divulgar, ou seja, se ele precisa captar, né, receita, ele vai cortar de onde é o alto-falante dele, né? Mas a gente sabe, né? Cada um sabe onde aperta o calo. Claro. Acho que... Mas empresas assim, por exemplo, Meta e Google, cai um pouco a questão da publicidade. Eles vivem de publicidade. São veículos. A gente está falando do Google, que é o dono do YouTube. Sim. A gente está falando da Meta, que é dono do Instagram. O Instagram tem anúncio publicitário o tempo todo. Agora, falando de Meta e de Instagram tem um grande concorrente agora, que é o TikTok. Né? Então, cada empresa... Por exemplo, as ações da Amazon caíram por quê? Por uma questão de projeção. O mercado financeiro trabalha com projeção. Ele não quer saber do passado, ele não olha para o retrovisor. Ele olha para frente. Então, quando ele vê que a Amazon faz uma projeção do quarto trimestre, é uma projeção de 140 bilhões de dólares. É um número extraordinário, é muito dinheiro para 3 meses. Né? Só que quando ele compara com o quarto trimestre do ano passado, faturou mais, ou seja, teve uma queda. Então, o investidor é isso, ele fica olhando, por que agora, o quarto trimestre vai ser menor do que o ano passado? E as ações vão caindo. Então, cada empresa tem uma história, cada empresa tem um motivo. Mas é interessante você ver a movimentação. Essa movimentação. Você vê empresas que ganham muito dinheiro, são empresas valiosíssimas, que empregam muita gente também. Tá? A gente está falando de empresas que empregam um exército de 180 mil funcionários. Nossa. 180 mil funcionários a Microsoft e o Google. É muito parecido, assim, sabe? Cada uma tem 180 mil funcionários. A Meta também 180 mil funcionários. A Meta tem 80 mil funcionários. E nesse período que ela está passando, que realmente é um ano muito complicado para ela, eles estão falando aí de um corte de 10 mil funcionários. Que parece que é o primeiro, né? Um primeiro grande corte que se vai ter agora. Exato. Né? Exato. Fechar alguns escritórios, né? Fechar o escritório de Nova York. E cortar funcionário. Quando a gente está falando de 10%, de 80 mil, são 8 mil pessoas na rua. Sim. Mas, enfim, tudo isso a gente até estava conversando antes, né? Eu acho assim, é interessante a gente analisar esse momento que o setor de tecnologia está vivendo por uma questão, pela seguinte ótica. Eu acho até mesmo os gigantes têm que se reinventar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para a gente, como pessoas, mas e para as empresas também. Você está falando com uma audiência aí que se interessa pelo setor de empreendedorismo, de empresas. Todo mundo tem que se reinventar, principalmente nos últimos tempos. Então, você é líder de um setor, e a gente está falando de todas as empresas que são líderes em alguma coisa. Né? A Apple é líder no setor de smartphone. Tudo, O Google é líder do setor de busca, é líder no site de vídeos. Cada uma é líder em alguma coisa. Se não é líder, pelo menos comanda, domina boa parte do mercado. Mas elas têm que se reinventar. Porque senão o concorrente vai fazer, ou as pessoas têm interesse em outras coisas.